Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Força Católica. Um primeiro vídeo de 2017 que vai perdurar aí por muitos anos com fé em Deus e que nós vamos conversar hoje um assunto, um dos mais caros e especiais para o coração de Jesus. Você imagina qual é? Pelo título já sabe, né? Como se preparar bem para a confissão? Como estar na fila da confissão? Como é que eu devo me portar na fila da confissão? Eu fiz algumas anotações aqui, um roteiro para nós, para a gente viver esse momento, o segundo, podemos dizer, mais importante da nossa vida. O primeiro, obviamente, é a comunhão, mas o segundo momento mais importante é a confissão. Devido a isso, há tempos eu penso em gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa que nós pensamos em compartilhar com você é quais os motivos que fazem as pessoas demorarem na confissão. A gente quer conversar com você que fica às vezes na fila da confissão e pode se sentir um pouco angustiado, se sentindo que está como que demorando. Essa ansiedade tem diversos motivos. Mas para nos ajudar a compreender os motivos que ocorrem de alguém demorar na confissão, nós vamos aqui conversar um pouco. São vários motivos. O primeiro, porque pode ser que a pessoa, você não sabe, e nem todos ali vão lhe avisar, que só conseguiu naquele momento com aquele padre fazer uma confissão geral. E a confissão geral, ela normalmente é um pouco mais demorada, ou mais demorada, que a pessoa vai relatar desde a sua, às vezes da segunda infância, da sua tenra idade, até os seus dias atuais. Isso é o que se chama confissão geral. Outra coisa que a gente nos ajuda a compreender por que ocorre a demora na fila, no momento, por que as pessoas demoram algumas vezes na confissão, é devido a poucas ocasiões de diálogo. E o padre, em geral, pelo menos essa a minha experiência há mais de 20 anos, toda vez que eu vou me confessar, os sacerdotes, em geral, eles estão ali preparados para um diálogo. E muitos de nós, às vezes, sem conseguirem, nas nossas famílias, às vezes na própria igreja, um ambiente para conversar, sentimos falta disso. E quando nos encontramos com o sacerdote, queremos como que bater esse papo, que na verdade é um papo sério, a gente compreende, mas termina demorando um pouco mais e não sendo nem tanto um momento para esse bate-papo, obviamente, mas mesmo sendo um papo sério, a gente é um motivo que às vezes causa as pessoas demorarem na confissão. Outra coisa que nós anotamos aqui foi a pouca compreensão sobre o pecado. Às vezes nós estudamos sobre o pecado apenas lá na nossa catequese, há anos atrás. E não lemos. Claro que o mais importante da sua vida não é você estudar sobre o pecado. Muito mais importante é você estudar sobre o querigma, sobre o amor de Deus, as características do amor de Deus, sobre a salvação de Jesus, sobre o amor de Deus por nós. Mas é verdade que às vezes, sem compreender muito o pecado, que é o pecado, nós ficamos às vezes na confissão relatando coisas desnecessárias, atos desnecessários. Isso pode ocorrer. Às vezes o padre precisa perder um pouco de tempo, não perder tempo, me entenda. Ele se percebe necessitado de se explicar algo. Isso demora um pouco. Eu digo isso para que aquelas pessoas que ficamos, às vezes, na fila da confissão, nós compreendamos aquela pessoa que precisa desse momento. Ela, às vezes, como colocamos aqui, não tem outros momentos. E aí eu convido você, na sua paróquia, na sua comunidade, a criarmos ambiente que favoreça uma explicação sobre o momento da confissão. Em vez de ficarmos apenas na fila, às vezes um pouco angustiados devido a algumas pessoas demorarem um pouco para se confessar. Pode ocorrer também que o penitente
ele precisa, ele se sente necessitado de explicar o contexto que ocorreu o pecado para que o padre o ajude na gravidade do pecado. É isso que às vezes é um pouco o tópico anterior. Nós, sem sabermos todas as implicações do pecado, eu vou colocar aqui até um vídeo aqui em cima para que você entenda essa gradualidade da responsabilidade em relação ao pecado. Às vezes ocorre também de ter poucos padres, e aí demora um pouco mais. Ou seja, são diversos motivos. Não é somente porque a pessoa ali é a pessoa ruim, uma pessoa isso, aquilo, e a gente termina ficando frágeis, sem aproveitar algumas dicas que nós vamos dar no final, para vivermos com extrema felicidade esse momento da confissão. Outra coisa que pode ocorrer é que você foi algum dia de um tempo litúrgico que normalmente as pessoas se reúnem mais para se confessar. As pessoas procuram mais a confissão e que bom! Quanto mais irmos para a confissão, eu tenho uma experiência de uma fase na minha vida, umas 2 semanas, que eu fui quase todos os dias e perguntei ao sacerdote se podia. E ele me disse, claro que pode. Há um bom tempo eu não faço isso, mas é muito importante. Muitos católicos acham que isso é proibido. Assim como você pode comungar todos os dias, você pode se confessar se houver disponibilidade do sacerdote, se com antecedência, inclusive, você combinar com o padre uma fase que você necessite disso, discernindo isso com o sacerdote, não precisa você se intimidar em relação a isso. Agora eu vou aqui dar algumas dicas para você aproveitar melhor esse momento tão forte, os padres da igreja chamam de segundo batismo, que é o momento da confissão. A primeira dica que nós vamos dar é sobre a leitura do Evangelho. Por que a leitura do Evangelho? No fundo, o pecado ele é o grau de amor que você viveu ou não viveu, o nível de amor, ou o ato de amor que você viveu ou você não viveu. Resumindo, é isso. E muitas vezes, onde é que está com mais clareza, de forma mais forte, de forma mais simples, direta e amorosa, a forma mais clara de você compreender o nível de amor que eu e você somos chamados é no Evangelho. E muitos de nós, católicos, não conhecemos o Evangelho. Isso é urgente. Então aproveita na fila da confissão e lê um pouco o Evangelho. Lê uma passagem repetidas vezes lá na fila. Outra dica também é algum bom livro de preparação para a confissão. A igreja tem vários. Tem o nosso irmão Padre Antônio Furtado, da Comunidade Católica Shalom. Se você for lá no link, vou tentar colocar o link aqui, das edições Shalom, para você comprar esse livro. Um livro que pode ajudar a você para uma boa confissão. Outra coisa muito interessante é você rezar o texto. A recitação do texto. Nossa Senhora quer tanto acalmar o nosso coração para nos dar uma maior lucidez, às vezes da gravidade do nosso pecado, ou mesmo do grau real do nosso pecado, que às vezes pode ser de fato algo leve, ou mesmo se for algo pesado, que consigamos ter franqueza e abertura de coração para a força que vamos receber para vivermos esse processo, atenção, esse processo de mudança. Ou um rosário, por que não? Rezar o ofício de Nossa Senhora. O momento onde tem mais demônios é na hora da missa e na hora da confissão, no caminho que você vai para se confessar. O inferno sabe, os demônios sabem que esses 2 momentos são os momentos mais salvíficos da sua vida. Por isso ele vai fazer de tudo para nessas horas você ficar disperso, você perder o foco, você ficar inquieto porque os irmãos, alguns, estão demorando lá se confessando, por exemplo. A última coisa é evitar conversas que atrapalhem a preparação para a confissão. Às vezes a fila é longa, você está com um amigo, uma amiga. Às vezes você fica apenas ali no WhatsApp, no celular, no Facebook. Você tem 3G, 4G
E isso está enfraquecendo a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa recepção da extrema experiência com a força da misericórdia de Deus, que quer tocar nas fibras da nossa existência, do nosso espírito, dos nossos vícios, das nossas quedas, para o abraço de Jesus na confissão gerar em nós a mudança necessária, esse processo amoroso, concreto e urgente, mas também cheio de paciência conosco mesmo e que o próprio Jesus tem para comigo e para com você. Vou ficar por aqui com esse vídeo. Eu peço a você que compartilhe. Se tem alguma coisa aí que você lembrou e que quer compartilhar aqui com os outros que estão assistindo o vídeo, você deixe aí uma mensagem, uma anotação, um comentário, muito importante. E também ofereça a um amigo seu para ele veja esse vídeo. Se esse vídeo lhe ajudou, mostre também ao seu amigo, reúna alguns amigos, a família, compartilhe num grupo do WhatsApp. Vamos compartilhar aquilo que a graça de Deus nos pede para gravar. Deus te abençoe mais e mais. Um grande abraço. Toda semana aí vamos voltar a gravar vídeos. Shalom!